Queridos irmãos, hoje nós teremos a nossa palestra sob a responsabilidade da nossa irmã Anne Karine Rocio, que é trabalhadora da nossa Casa Espírita, e a irmã Anne então vai abordar o tema Lei de Justiça, Amor e Caridade. Ouçamos-la com bastante atenção. Uma boa tarde a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, e também aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Há alguns meses nós estamos trabalhando com as leis morais. O que são e onde estão as leis morais? As leis morais são aquelas orientações que os espíritos superiores nos trouxeram de uma forma organizada, através do trabalho de Kardec, no Livro dos Espíritos, estão descritas na parte terceira do Livro dos Espíritos. São 11 leis, algumas agrupadas, e também mais um capítulo que fala sobre a perfeição moral, que nós ainda vamos trabalhar. E hoje nós estamos com o último título, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Se nós formos olhar os conceitos destas três palavras, justiça, amor e caridade, no dicionário, entre outros significados, nós enxergamos lá: justiça é uma maneira de perceber, de avaliar o que é direito, o que é justo. O amor é uma forte afeição por outrem. Ali se refere a uma outra pessoa, mas nós também sabemos que existem o amor entre seres humanos e animais, o amor pela natureza. E caridade, ato pelo qual se beneficia o próximo. Estes são os significados do dicionário. Mas, além disso, existe todo um significado espiritual que nos é ensinado através da doutrina dos Espíritos, que tem por base os ensinamentos de Jesus, que já trouxe esse conhecimento, esse ensinamento, quando esteve encarnado entre nós, há pouco mais de 2000 anos atrás. E o que a doutrina espírita faz, na verdade, é esclarecer e explicar, adequando a nossa realidade, do nosso tempo, os ensinamentos que Jesus já tinha nos deixado. E para esse trabalho nós vamos usar como apoio o Livro dos Espíritos e também outras duas bibliografias. Uma delas é o segundo tomo do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Quem já fez ou quem faz o estudo numa casa espírita sabe que nós temos um estudo sistematizado. Temos o ESG primeira turma, o ESG 1, e este aqui é o livro do ESG 2, que trata exatamente das leis morais. E além disso, também alguns conhecimentos que advêm desse livro aqui, que é o livro do programa 1 do estudo da mediunidade, para os grupos que estudam, para os grupos de trabalho mediúnico. Né? Então vamos lá. Começamos com a justiça. Onde é que há a justiça? De onde é que se origina o nosso sentimento de justiça? Se nós formos olhar ali no Livro dos Espíritos, a primeira questão trata sobre isso e nos esclarece que o conhecimento, o entendimento, o sentimento de justiça é colocado em nós por Deus. Nós todos nascemos com esse sentimento, essa percepção na nossa consciência. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas nem todos desenvolvem ou seguem esse sentimento, essa percepção de justiça. É porque, irmãos, nós ainda somos espíritos imperfeitos numa jornada, numa caminhada de melhoria, de crescimento, da nossa reforma íntima, rumo a um processo de evolução. À medida que nós vamos adquirindo entendimento, discernimento, esse sentimento de justiça que é intrínseco em nós, ele aflora. E aí nós passamos a entendê-lo e principalmente a pô-lo em prática. A justiça que eu quero para mim, eu também devo desejar aos outros. E aí
existe a outra pergunta: como se pode definir a justiça? E os Espíritos nos esclarecem. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Allan Kardec coloca que esta base da justiça faz parte da lei natural de Deus. Disse o Cristo: queria cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Está no Livro dos Espíritos, na questão 876. Então, justiça é esse princípio. Eu devo desejar aos outros, eu devo fazer aos outros aquilo que eu desejo para mim e aquilo que eu quero para mim. Vamos ao segundo ponto. Amor. Já em etapas anteriores, em questões anteriores do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é esclarecido que nós não temos ainda, na nossa condição humana atual e na nossa condição de desenvolvimento espiritual, capacidade de entender o que é o amor verdadeiro, o amor pleno, esse amor que Jesus nos trouxe de informação. Mas nos é dada uma orientação. O amor que mais se aproxima do amor verdadeiro é o amor de mãe. Que é aquele sentimento, o amor de pai. Que é aquele sentimento abnegado de desejar a outrem, ao seu, tudo de melhor, independente da condição em que ele se encontre. Já está dito a nós: amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós somos um mundo, dentre vários outros habitados. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Esse conhecimento é importantíssimo. O amor é uma lei de atração. Quando nós vamos emanando boas energias, bons pensamentos, bons sentimentos, tentando vibrar na questão do amor, nós atraímos para nós outros seres e também circunstâncias, situações que também estão vibrando na mesma sintonia. Então, nos atraímos para nós o que há de melhor. Para que nós recebamos amor, nós precisamos dar amor. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Ou seja, seres não vivos. Também existe na beleza, na onipresença de Deus, o amor entre tudo o que não é vivo, entre tudo o que é da natureza. Existe amor como a energia suprema do universo. E aí chegamos no nosso terceiro ponto deste título, Lei de Justiça, Amor e Caridade. O que é a caridade no seu sentido mais amplo? A caridade, ela é a prática do amor. Fora da caridade, não há salvação. É um ato, é uma ação. Para que a gente aprenda, para que a gente consiga desenvolver esse amor verdadeiro, nós precisamos praticá-lo através da caridade. E a caridade está descrita em vários pontos de todo o Pentateuco de Kardec e de várias outras obras. E nós temos um destes textos que está dentro do livro da mediunidade e que nós vamos abordar alguns itens.
E está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo: caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E aqui fazemos uma ressalva. É dito que o bom espírito, o bom cristão, não pode fazer o mal. Mas para o espírita, que é engajado, que já tem conhecimento, entendimento e está neste trabalho da sua reforma íntima, tem mais um ponto a acrescentar. Além de nós não podermos fazer o mal, nós precisamos fazer o bem, sempre que nos for possível. Estar atentos à possibilidade de poder auxiliar a nós mesmos, primeiramente. A gente tem que aprender a se cuidar, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, poder ajudar ao próximo dentro do que for possível para nós, porque nós temos também que entender que nós temos limitações. Nem tudo que eu gostaria eu consigo fazer, mas aquilo que eu conseguir fazer e eu tiver a oportunidade de fazer, eu não posso deixar essa oportunidade passar. É a nossa responsabilidade. E o texto aqui continua. Vemos assim que a prática da caridade é veículo para o crescimento espiritual. Pela caridade, o indivíduo vence o orgulho e o egoísmo, que retardam o progresso. Estabelecem conflitos entre indivíduos e povos, fazendo-se com que se cerrem os olhos às necessidades alheias. Praticar a caridade é fazer o bem, sem distinções ou preconceitos. Engloba tudo o que se possa fazer a outrem, em forma de bondade e de amor. Vai desde o ato de socorrer a fome, agasalhar o desabrigado, entre outros gestos materiais, passa pelo esclarecimento intelectual e espiritual, de elevado poder libertador, e completa-se com a renúncia de si em favor do próximo. A gente tem o costume de entender a caridade só como aquela doação material que eu faço a outra pessoa. Só que a caridade, no sentido mais amplo, é muito mais do que isso. Eu viver a plenitude de Jesus em mim e me transformar neste amor de Jesus para com os outros. Viver assim no meu dia a dia turbulento, no meu dia a dia de trabalho, no trânsito, nas relações familiares, principalmente nas relações familiares que costumam ser as mais conflituosas. É aí que nós precisamos demonstrar essa caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. 3 palavras de significado muito profundo. Resumidamente, a primeira delas, benevolência. É benevolência toda a disposição favorável para com o próximo. Cordialidade, tolerância,
benignidade. Benévolo é aquele que demonstra afeto, amizade, fraternidade, respeito. Jesus, através do Evangelho de Lucas, já nos descrevia o seguinte: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Pela interpretação que é dada por Emmanuel, que foi o coordenador espiritual de Chico Xavier, e é um grande orientador dos nossos atos dentro da doutrina espírita, benévolo é o que distribui o sustento ao corpo, no aprendizado e no ensino da solidariedade. Mas é também aquele que distribui alegria, bom ânimo, esperança em benefício do próximo. Então vejam qual é o conceito de quem é benévolo, de benevolência. A segunda palavra da nossa sequência de informações em relação a esta lei é indulgência. A indulgência é a capacidade de ser tolerante com as ações ou imperfeições dos outros. Talvez hoje seja para nós, cristãos espíritas, ainda o que é mais difícil. No nosso dia a dia, na nossa família, é nós entendermos que o outro é tão imperfeito quanto nós, que o outro também tem as suas dificuldades, que o outro também tem seus momentos mais tristes, mais angustiados, e compreender que muitas das coisas que acontecem e desses conflitos que são gerados dentro do nosso núcleo familiar poderiam ser evitados se nós aplicássemos o conceito da indulgência. Ouvir a primeira palavra que venha do outro, uma palavra de desagravo, mas não devolver essa palavra. Esse é o primeiro exercício que a gente precisa desenvolver em nós. Então, ser tolerante com as ações ou imperfeições dos outros é agir com bondade, fraternidade, solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. No livro Pão Nosso, que é um dos tantos livros do nosso querido Chico Xavier, tem uma passagem que diz: sejamos compreensivos para com os ignorantes, ignorantes no sentido de desconhecedores, com os vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados, e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, ela também irradia a divina luz. Quando nós conseguimos viver em processo de caridade, nós nos tornamos feixes de luz. E ao emitir luz aos outros, nós também receberemos luz dos outros. É a lei de atração que o amor descreve. Indulgência é entendimento, compreensão, é colocar-se no lugar do outro, para procurar compreender as suas ações e os seus deslizes. A indulgência não prescreve a conivência dos erros alheios. Isso é muito bom, importante que nós entendamos.
Nós não devemos aceitar o erro dos outros quando nós compreendemos que é um erro. Mas determina que possamos auxiliar o próximo a se corrigir. Não julgar, não condenar, mas sim como que eu posso ajudar para que aquele meu irmão, aquela minha irmã, corrija aquele seu ato falho, o seu entendimento equivocado. Sabendo que o mal é um estado transitório. Na verdade, em outras passagens, nos é explicado que o mal não existe. O que existe é a ausência de bem. Então, no momento que a gente começa a incutir o bem nas nossas relações e os outros percebem isso, aquele mal transitório nos outros passa a ser dissipado pelo bem. Nós, na verdade, não conseguimos resolver o mal com o mal. Nós não conseguimos resolver violência com violência. Nós resolvemos o mal com o bem, a violência com a não violência. E aí chegamos na última palavra, perdão. Conceito muito fácil, entendimento muito fácil, aplicação muito difícil. Ontem no nosso estudo, nós temos um grupo de estudos da terça-feira, eu estava comentando sobre isso. Existe um espírita palestrante, expositor doutrinário, muito conhecido. Se vocês não o conhecem, procurem ali nas redes sociais, nos vídeos de YouTube. Ele é médico, o nome dele é Vicente Pessoa. E ele, alguns anos atrás, teve, eu acho que ele é de Goiânia, se não me engano. Há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás, ele esteve aqui na nossa região e fez uma série de palestras. E nós participamos de um evento que aconteceu em Tubarão. E essa palestra dele, inclusive em outras casas, ela está divulgada em vídeos. E a palestra dele era sobre o perdão. E ele explica, através do entendimento da doutrina espírita, mas aplicando os conceitos da medicina convencional, do corpo físico, o quanto importante o ato do perdão é para a nossa saúde orgânica. Muitas doenças que o nosso corpo vai desenvolver nos anos subsequentes têm a ver com situações que nós não perdoamos em anos anteriores e também em vidas anteriores. Alguns processos são tão sérios quando a gente guarda mágoa, angústia, raiva, que a gente pode levar de uma vida material a outra uma condição de doença, porque nós impregnamos o nosso corpo físico, o nosso perispírito e o nosso espírito com essa mancha, digamos assim. E ela vai se reproduzindo no seguir das nossas vidas, se nós não consigamos atingir o verdadeiro perdão. E quem trabalha em grupos mediúnicos sabe que muitos irmãos sofredores que nós recebemos para o diálogo, eles vêm exatamente com esta questão de perdões não concedidos. A incapacidade de entendimento do quanto o perdão é fundamental para a nossa jornada de evolução. E aí aqui está descrito, perdão. Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. E aí o Vicente Pessoa até cita um exemplo. Na nossa vida, não é simplesmente nós esquecermos. Porque às vezes a gente finge que esquece, né? A gente joga aquilo para baixo de um tapete na nossa consciência e deixa lá. Não. Perdoar é a gente lembrar da situação e aquela situação não nos causar mais dor. Não nos causar mais sofrimento. A gente entender que foi um equívoco, um erro, que estamos corrigindo o que precisa. E não faz mal que a outra pessoa não nos perdoe, porque isso é um problema dela. Nós precisamos aprender a perdoar os outros e, detalhe, nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes nós carregamos mágoas profundas na nossa alma de erros que nós cometemos e nós não temos ainda a capacidade de nos perdoar. Então isso é fundamental.
No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, através de Chico, descreve que o perdão será sempre profilaxia, ou seja, previne ou atenua. Profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Jesus aconselha-nos a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com bondade diligente, ou seja, com bondade vigilante, transformadora e eterna. Então, irmãos, nós precisamos viver estes conceitos da caridade. E não esquecendo, caridade é um conceito, mas é principalmente um ato. Nós precisamos agir, nos tornarmos caridosos. E isso não é só porque a gente tem que ser bonzinho para os outros. É porque a caridade faz com que a gente consiga se elevar mais rapidamente no caminho de um dia nos tornarmos espíritos puros. Em todos os tempos há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo apenas o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de uma real iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. E esse é o conceito que fecha o entendimento da caridade. A caridade, na verdade, ela faz com que nós sejamos verdadeiramente úteis aos outros, portanto, a toda essa humanidade que está em evolução. A gente tem falado na transformação do planeta Terra, que está passando aí um momento turbulento, mas passará de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, essa regeneração que nós tanto sonhamos. Esse empenho na caridade é fundamental a todos nós. E para fazermos o nosso fechamento, nós temos uma mensagem também trazida dentro do livro do ESG, que nos diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejávamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ressalta-se ainda que a justiça, o amor e a caridade constituem a rigor uma só lei, sendo, em verdade, a mais importante de todas as leis naturais, uma vez que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Todas essas leis, isto é, a de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, têm sua fundamentação na lei de justiça, amor e caridade, norteando-se por esta última em todas as suas manifestações do universo. Então, que possamos entender essas leis, compreendê-las no mais íntimo do nosso ser e aprender a praticá-las, para que nós possamos nos tornar espíritos melhores, sanar as nossas dores, as nossas doenças e assim auxiliar também a evolução de todos os seres. Que essas palavras permaneçam em nossas mentes, em nossos corações,
que cada um de nós possa receber aqui aquilo que veio buscar e aquilo que de fato necessita para a sua jornada, que nós possamos todos retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, ter uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próximo. Que assim seja.